na recepção do meu casamento, enquanto os convidados ainda riam e brindavam com champanhe. Meu sogro, Marty, levantou-se da cadeira. Sem aviso, ele arrancou o microfone das mãos do padrinho, com o rosto duro e fechado. Segurei a mão de Noah por baixo da mesa, sentindo a pulsação de excitação e nervosismo, sem fazer ideia do que estava prestes a acontecer. O celeiro brilhava com luzes de fada, as mesas fervilhavam de conversas e celebrações, e eu finalmente começava a acreditar que aquela felicidade era realmente nossa. Então Martin falou e o clima se despedaçou como vidro quebrado. Acho que todos aqui deveriam saber, disse ele, com a voz firme e impassível. Ela só quer o dinheiro dele. A sala congelou, garfos pararam no ar, as conversas cessaram, centenas de olhares se voltaram para mim, suas expressões mudando de alegria para confusão, choque e suspeita. Sorri porque chorar daria poder a ele. Sorri apesar da dor que queimava minha garganta e da vergonha que subia quente pelo meu peito. Noah apertou ainda mais minha mão, seu corpo tenso ao meu lado, mas nenhum de nós se moveu. Martin continuou ali, firme, saboreando cada segundo daquele silêncio esmagador que ele mesmo havia criado. Eu queria me defender, queria me levantar e contar a todos quem eu realmente era, não uma interesseira, mas uma mulher que reconstruiu sua vida pedacinho por pedacinho depois de perder tudo, mas eu não disse nada. Naquele momento, o silêncio parecia mais poderoso do que qualquer palavra. Os convidados se remexiam desconfortáveis, alguns cochichavam, a maioria apenas olhava, imóvel. Então, sem dizer uma palavra, Eli deslizou para fora da cadeira. Meu filho de 8 anos caminhou em direção ao microfone, ainda com o guardanapo preso à camisa. Seu pequeno corpo parecia ainda menor sob as vigas altas do celeiro, mas seus passos eram firmes, determinados. Levantei-me um pouco do assento, o coração batendo forte, mas parei quando ele se virou e olhou para mim. Seu olhar era calmo, claro. Então ele encarou Martin, o homem que havia acabado de humilhar sua mãe na frente de todos. Vovô, disse Eli, com a voz clara e firme, quer que eu conte para todo mundo o que você fez com a vovó? O silêncio caiu pesado sobre a sala. Um copo escorregou da mão de alguém e se espatifou no chão. Suspiros ecoaram entre os convidados. Toda a atenção que antes recaía sobre mim agora se voltou completamente contra Martin. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto perdeu toda a cor. Pela primeira vez naquela noite, eu não era julgada. A verdade, enterrada por anos, começava a emergir à luz. Dessa vez, não seria a minha vida que Martin destruiria. Na manhã do casamento, o mundo do lado de fora da minha janela brilhava sob uma luz dourada suave. O campo se estendia vasto e aberto, salpicado de flores silvestres balançando sob uma brisa leve. Era o tipo de manhã que parecia uma promessa. Fiquei em frente ao espelho, ajustando o brinco de pérolas simples que Noah tinha me dado, sentindo uma energia nervosa vibrar sob minha pele. Nunca imaginei que teria uma segunda chance no amor, muito menos uma segunda chance tão pura. Depois que meu primeiro casamento desmoronou em meio a mentiras e solidão, eu havia me convencido de que contos de fadas eram para outras pessoas. Aprendi a construir uma vida para Eli e para mim com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, com muito esforço e dor, até que Noah apareceu. Conheci-o quando fui contratada para redesenhar os interiores do novo escritório de arquitetura dele. Ele era atencioso, sempre perguntava sobre as minhas ideias, sempre ouvia de verdade, como se cada palavra minha tivesse importância. Entre pausas para o café e madrugadas medindo plantas baixas, nossa amizade floresceu e se transformou em algo mais forte, algo intenso e inegável. Ele me fez acreditar novamente, não com grandes gestos, mas com pequenos detalhes, a maneira como lembrava do meu chá favorito ou como ria das piadas bobas do meu filho como se fossem as coisas mais engraçadas que já tinha ouvido. Ninguém nunca tentou me consertar, Noah apenas ficou ao meu lado, firme, seguro. Eli o adorou quase imediatamente. Eles construíam castelos de Lego juntos, travavam batalhas épicas com espadas de espuma no quintal e trocavam sussurros sobre o plano secreto de construir uma casa na árvore para mim, só porque sim. Ver os dois criando laços fazia meu coração doer de um jeito tão bonito que parecia quase sagrado. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Marty, o pai de Noah, nunca escondeu o quanto me desprezava. Aos olhos dele, eu era apenas uma mãe solteira, sem nada a oferecer além de um rosto bonito e uma conta bancária vazia. Seus sorrisos eram forçados, seus elogios, mais cortantes do que insultos. No jantar de ensaio,
Ele manteve distância, preferindo brindar com antigos parceiros de negócios a se aproximar da nossa mesa. Eu dizia a mim mesma que não importava, que a única aprovação que eu precisava era de Noah e Eli. Ainda assim, um nó de desconforto sempre surgia no meu estômago toda vez que eu pegava Martim me observando de longe, com aquela expressão fria e indecifrável. O local do casamento era tudo o que eu tinha sonhado, simples e lindo, um celeiro restaurado, coberto com linho branco e iluminado por luzes de fada, cercado por carvalhos antigos que pareciam guardiões silenciosos. As mesas estavam arrumadas com rosas em tons de rosa e porcelana de borda dourada. Havia um calor ali, uma suavidade acolhedora que fazia qualquer um se sentir em casa. Meu vestido era leve, flutuava com meus movimentos. Nada extravagante, apenas renda e cetim que pareciam feitos para mim. Noah vestia um terno azul marinho com uma rosa branca presa à lapela. Quando caminhei pelo corredor e vi o jeito como ele me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo todo, o medo e a dúvida desapareceram. Nossos votos foram simples e verdadeiros. Promessas construídas sobre a beleza dura e imperfeita da vida real. Prometemos lutar um pelo outro, ouvir e perdoar. Ele ficou ao nosso lado, segurando as alianças, com um sorriso tão grande que parecia que seu rostinho ia se partir em dois. Durante o coquetel, o riso preenchia o ar, velhos amigos se reencontravam, novas amizades nasciam, pratos tilintavam, música tocava suavemente. As crianças corriam descalças pela grama, rindo e brincando umas com as outras. Por um momento, senti como se todas as cicatrizes que eu carregava tivessem desaparecido, se transformando em algo invisível, algo sem peso. Quando chegou a hora dos discursos, inclinei-me para o lado de Noah, sentindo-me em completa paz. O padrinho brincou sobre a péssima habilidade culinária de Noah. Minha dama de honra contou uma história engraçada sobre como, na adolescência, sonhávamos com nossos casamentos, rindo de como a realidade acabou sendo muito diferente dos nossos sonhos. Pelo canto do olho, vi Martim, sentado de forma rígida à mesa, girando lentamente o líquido âmbar dentro do copo. Por um breve instante, acreditei que talvez ele permanecesse em silêncio e nos deixasse aproveitar a noite. Eu estava enganada. Quando Martim se levantou e pegou o microfone, uma onda de confusão percorreu a multidão. Cabeças se viraram. Algumas pessoas aplaudiram educadamente, esperando um brinde formal, talvez um pouco desconfortável, típico do pai do noivo. Mas, em vez disso, ele destruiu tudo com uma única frase. Agora, sentada aqui, com o peso daquele momento esmagando meu peito, entendo a verdade. Aquilo não foi apenas um discurso, foi um golpe, uma tentativa deliberada de me derrubar no instante em que eu estava mais vulnerável. Por um momento, quase funcionou. Até que Eli, com seus passos pequenos e decididos, me lembrou que o amor mais forte naquela sala não era o amor que tentava controlar, mas o amor que escolhia se levantar, não importando o quão pequeno ou assustado você pudesse se sentir. As palavras de Martim pairavam no ar, pesadas e cruéis. Ela só quer o dinheiro dele. Por um instante, ninguém se moveu. A banda parou de afinar seus instrumentos. As conversas morreram no meio da frase. Todos os olhares se voltaram para mim, não com bondade, mas com confusão, suspeita e pena. Fiquei paralisada, apertando a mão de Noah com força. Seus nós dos dedos estavam brancos de tensão. Eu podia sentir a tempestade contida em seu corpo ao meu lado. Queria falar, rir daquilo, me levantar e desmontar as acusações, mas as palavras simplesmente não saíam. Eu me preparei para tantas coisas naquele dia. Este momento não era uma delas. Noah se levantou da cadeira, mas Martim continuou. Sua voz, calma e controlada, espalhou-se pelo celeiro como uma fumaça densa. Meu filho sempre teve um grande coração, disse Martim, encarando Noah, e depois passeando o olhar pelos convidados. Grande demais, tão grande que o cega para o que as pessoas realmente querem dele. Murmúrios começaram a se espalhar pelas mesas. Amigos se entreolhavam, sem saber se deveriam se levantar ou ficar sentados. Alguns me lançavam olhares de desculpas. A maioria apenas esperava, em silêncio, para ver o que aconteceria a seguir. Senti minha respiração acelerar, rasa e áspera. Meu vestido de noiva, tão leve e lindo horas atrás, agora parecia uma rede apertando meu peito. Martim ergueu o copo, num gesto quase casual, como se estivesse oferecendo um brinde. Seu sorriso era fino como uma navalha. Um brinde a ver as coisas com clareza, antes que seja tarde demais, disse ele.
Em seguida se sentou, deixando o microfone cair sobre a mesa com um baque seco que ecoou no silêncio atordoado. Baixei o olhar para o meu prato, a visão turva pelas lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Um tomate cereja havia rolado da minha salada e repousava na beirada do prato, intacto, absurdamente normal em meio ao caos que me engolia. Ao meu redor, o mundo parecia girar, mas aquele tomate ficou ali imóvel. Noah se virou para mim, o rosto vermelho de raiva, mas seus olhos, quando encontraram os meus, estavam cheios apenas de ternura. Me desculpe, ele sussurrou, a voz trêmula de fúria e desgosto. Balancei a cabeça. Não queria que ele carregasse arrependimento. Não queria que ele sentisse vergonha da crueldade de outro homem. Endireitei-me na cadeira, levantei o queixo. Se Martin queria me humilhar, não teria o prazer de me ver desmoronar. Abri a boca, pronta para falar, pronta para me defender com cada gota de força que ainda me restava. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair, Eli se moveu. Da mesa ao lado, onde estava sentado com minha irmã e seus filhos, Eli se levantou. Ele limpou as mãozinhas nas calças, como se varresse migalhas invisíveis, e começou a caminhar em direção à frente do salão. No início pensei que ele vinha até mim, procurando o conforto que crianças buscam quando o mundo fica assustador. Me inclinei para a frente, pronta para pegá-lo no colo e protegê-lo da feiura ao nosso redor. Mas ele não veio até mim. Ele caminhou direto para o microfone. O salão inteiro prendeu a respiração, virando-se para observar aquele garotinho de colete azul marinho e gravata, parado sozinho sob as fortes luzes do teto. Com cuidado, ele ajustou o microfone e olhou diretamente para Martin. Vovô, disse Eli, com a voz firme, devo contar a eles o que você fez com a vovó? As palavras, tão simples e claras, cortaram a tensão como uma lâmina. Pude ouvir o som coletivo de respirações sendo presas. Uma taça de vinho tombou sobre uma mesa próxima, o líquido vermelho se espalhando pela toalha branca como uma ferida aberta. Alguém ofegou alto. Uma mulher tapou a boca com a mão, horrorizada. O rosto de Martin, presunçoso um segundo antes, perdeu toda a cor. Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Seus olhos vagaram entre Eli e os convidados, tentando medir o que o menino sabia. Mas a resposta estava escrita em cada rosto na sala. Fiquei ali paralisada entre o orgulho e o pânico. Eli permanecia firme, pequeno, mas inabalável, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Ele não gritou. Não chorou. Apenas ficou ali, forte como uma rocha, lançando uma luz tão intensa que nenhuma mentira de Martin conseguiria resistir. Noah se moveu primeiro. Levantou-se, caminhou até Eli e pousou a mão suavemente em seu ombro. Seus olhos permaneceram fixos nos do pai. Você ouviu o que ele disse, falou Noah com a voz calma, mas cheia de firmeza. Talvez seja a hora de todos ouvirem a verdade. Os convidados ficaram paralisados, seus olhares indo de Martin para Noah, do passado para o presente, entre o que pensavam saber e a realidade crua que agora se desenrolava diante deles. E pela primeira vez desde que Martin abrirá a boca, eu sorri. Não porque a dor tivesse desaparecido. Não porque o momento fosse fácil. Mas porque não estávamos mais sozinhos. Martin continuou sentado, rígido e silencioso, enquanto o peso das palavras de Eli pairava no ar como uma névoa densa. Suas mãos, antes firmes ao redor do copo, agora tremiam levemente contra a toalha da mesa. O homem que fora tão rápido para me julgar, tão ávido para me humilhar, agora parecia encurralado. Exposto. Noah se ajoelhou ao lado de Eli, falando baixo, só para que os mais próximos pudessem ouvir. Você foi muito corajoso, disse ele. Você fez a coisa certa. Eli assentiu uma única vez, o rostinho sério e determinado. Ele não vacilou. Não se moveu. Levantei-me, alisando o vestido com as mãos trêmulas, e caminhei até eles. Abracei Eli, sentindo o batimento firme e forte do seu coração contra o meu. Noah se levantou também, envolvendo nós dois com o braço, criando um escudo, um pequeno círculo inquebrável. O silêncio foi quebrado pela voz áspera e defensiva de Martin. Ele é apenas uma criança, disse ele, as palavras trêmulas. Não entende do que está falando. Noah se endireitou. Sua voz preencheu o salão, não alta, mas firme como aço. Então, talvez você devesse nos explicar, disse ele. Explique o que ele ouviu. Explique por que minha mãe ficou com medo de voltar para casa depois da cirurgia. Explique por que ela chorou comigo ao telefone naquela noite, implorando para eu ficar na linha porque estava com medo de ficar sozinha com você. Suspiros cortaram o ar.
Os convidados murmuravam entre si, movendo-se desconfortavelmente em seus assentos, alternando olhares entre Martin, Noah e eu. Apertei ele com mais força contra mim, sem desviar os olhos dos de Martin. De repente ele se levantou com violência, a cadeira raspando com um som áspero contra o chão de madeira. Seu rosto se contorceu em raiva, mas havia medo ali também, claro e exposto. Isso é um assunto de família, retrucou Martin. Não deveria ser discutido na frente de estranhos. Não respondeu Noah. Assuntos de família se constroem sobre confiança, respeito e amor. Você destruiu tudo isso muito antes desta noite. Por um momento pensei que Martin se viraria e sairia correndo, sumindo na escuridão e deixando para trás apenas rumores e ruínas. Mas ele ficou parado. Teimoso. Desafiador. Orgulhoso demais para fugir, mas exposto demais para lutar de verdade. De uma das mesas da frente, o tio David, o irmão mais novo de Martin, se levantou. Ele sempre fora um homem quieto, presença constante nos eventos de família, mantendo-se em segundo plano, discreto. Mas naquela noite algo nele havia mudado. Eu também ouvi, disse o tio David, a voz trêmula de emoção. Eu estava lá na noite em que você disse a Lily que ela era um fardo, que teria sido melhor se o derrame tivesse terminado o sofrimento. Eu nunca falei nada, achando que estaria protegendo a família. Mas a verdade é que você já a destruiu sozinho. As palavras bateram no ambiente como uma fenda se abrindo numa pedra sólida. Martin empalideceu. Abriu e fechou a boca, tentando encontrar alguma defesa, algum disfarce, mas nada veio. Agora, os olhares que recaíam sobre ele não eram de confusão, eram de nojo. Os murmúrios cresceram, virando uma onda de indignação, incredulidade e até compaixão pela mulher que ele havia falhado tão profundamente em proteger. O organizador do casamento, percebendo que a situação desmoronava rápido, discretamente fez sinal para a equipe de segurança próxima à entrada. 2 homens de terno preto se aproximaram com profissionalismo, discretos, aguardando o momento certo. Noah os viu, depois voltou seu olhar para Martin. Acho melhor você ir embora, disse ele, sua voz cortante de tão firme. Você não é mais bem-vindo aqui. Martin olhou ao redor, talvez percebendo, pela primeira vez, que não haveria aliados. Ninguém o defenderia. Ninguém fingiria que aquilo não acontecerá. Com movimentos duros, ele pegou o casaco pendurado na cadeira e seguiu em direção à porta. Ninguém aplaudiu. Ninguém chamou seu nome. As grandes portas de madeira se fecharam atrás dele com um estrondo pesado. O silêncio pairou no salão por mais um momento, espesso, carregado. Então Noah se virou para os convidados. Sua voz saiu firme, embargada pela emoção crua, honesta. Esta mulher, disse ele, olhando para mim, é o amor da minha vida. Ela está aqui não por nada além do meu coração. E eu tenho o maior orgulho em chamá-la de minha esposa. As lágrimas voltaram aos meus olhos, mas desta vez não eram de vergonha. Eram de um amor tão profundo que parecia impossível conter. Os convidados se levantaram. O celeiro foi tomado por aplausos, não os aplausos educados de cerimônias formais, mas um som alto, cheio, genuíno. As pessoas batiam palmas de verdade. Alguns choravam abertamente. No meio de tudo isso estava Eli, pequeno, mas o mais corajoso entre nós, segurando minha mão com força. Foi então que percebi, não era mais apenas um casamento. Era o renascimento da nossa família. Quando as portas se fecharam atrás de Martin, foi como se um peso invisível tivesse sido retirado da sala. Não foi algo imediato ou simples, mas era real, como a primeira respiração profunda depois de muito tempo preso sob a água. Por um instante, todos permaneceram imóveis, suspensos entre os destroços do que acabará de ruir e a esperança tímida do que viria a seguir. Noah se virou para mim. Seus olhos brilhavam não com raiva, mas com amor. Feroz, inquebrantável. Ele deu um passo à frente, pegou minhas 2 mãos entre as dele e se inclinou, até que só existíssemos nós dois naquele pequeno espaço entre sussurros e o tilintar distante das taças. Eu te amo, disse ele, a voz clara e firme. Nada que alguém diga ou faça vai mudar isso. Lágrimas encheram meus olhos, mas, dessa vez, eu as deixei cair. Sem vergonha, sem constrangimento. Eu estava no meio de uma sala cheia de pessoas que haviam acabado de testemunhar a pior coisa que poderiam ter feito comigo e, ainda assim, eu continuava de pé, mais forte do que nunca. Noah me beijou ali mesmo, diante de todos, selando uma promessa que não dependia de aparências ou aprovação. Eli segurou minha mão e sorriu para nós.
Um sorriso que iluminou todo o seu rosto cheio de orgulho e segurança. À sua maneira, ele nos protegeu com uma ferocidade que ninguém mais poderia ter igualado. Do fundo da sala, minha irmã Kali começou a bater palmas. No começo, foi um som tímido, quase hesitante, mas logo cresceu. Um a um, os convidados se juntaram, alguns sorrindo, outros enxugando discretamente as lágrimas. Os aplausos encheram o celeiro, vivos, calorosos, autênticos. A banda, depois de um breve olhar para Noah, começou a tocar a primeira música que havíamos escolhido para a recepção, Stand By Me. Os acordes suaves se espalharam pelo ar, constantes e firmes, como um coração pulsando em meio ao caos. Noah estendeu a mão para mim. Me concede esta dança, senhora Whitmore? Perguntou ele, com um sorriso. Ri, ainda trêmula, mas sincera, e coloquei minha mão na dele. Fomos até o centro da pista de dança. Os convidados formaram um grande círculo ao nosso redor, nos oferecendo espaço e apoio silencioso. As luzes de fada acima de nós balançavam suavemente com a brisa que entrava pelas portas abertas do celeiro. O ar estava perfumado com rosas e o cheiro fresco da grama de verão. Enquanto dançávamos, Noah sussurrou no meu ouvido. Você e eu, mais ninguém importa. Apertei os braços ao redor dele, sentindo a segurança do seu corpo junto ao meu, a certeza absoluta em suas palavras. No meio da música, Eli se aproximou. Sem hesitar, Noah se abaixou, o pegou no colo e o abraçou entre nós. Nós três giramos devagar sob as luzes, rindo juntos, misturando nossas risadas à melodia. Ao nosso redor, a recepção começou a retomar seu ritmo. Amigos e familiares voltaram às suas mesas. As conversas recomeçaram agora mais alegres, mais livres. As crianças correram de volta para o gramado, brincando sob o céu do entardecer. Pratos foram reabastecidos, copos tilintaram, e a vida seguiu em frente, recusando-se a ser manchada pelo rancor de um homem amargurado. Minha tia Mara se aproximou, com um sorriso suave, e me deu um beijo delicado na bochecha. Você está exatamente onde deveria estar, sussurrou ela. Mais tarde naquela noite, quando as estrelas começaram a brilhar e a festa se espalhou pela grama fresca lá fora, as pessoas vieram até nós, em ondas. Algumas pediram desculpas pelo comportamento de Martin. Outras compartilharam palavras silenciosas de encorajamento. Muitos simplesmente nos abraçaram, sem precisar dizer nada. Foi aí que eu percebi, momentos de crueldade não nos definem. O que nos define é como nos reerguemos depois. Eli permaneceu ao meu lado durante toda a noite, sua mãozinha sempre encontrando a minha sempre que a multidão se tornava demais para suportar. Abaixei-me e beijei o topo da cabeça dele. Você me salvou hoje, sussurrei. Ele me olhou, confuso. Eu só disse a verdade e respondeu simplesmente. Às vezes, a coragem mais pura vem das menores vozes. Quando a noite finalmente terminou e passamos por um túnel iluminado por estrelinhas, olhei para trás e vi o celeiro brilhando à distância. Não senti tristeza, nem medo. Eu havia atravessado o fogo com as pessoas que mais amava e saímos do outro lado mais fortes. Este era o nosso começo. E nada, nenhum sussurro de ódio, nenhuma sombra de dúvida poderia nos roubar isso. Na manhã seguinte ao casamento, acordei com a luz suave do sol entrando pelas janelas e ele aninhado ao meu lado. O braço de Noah nos envolvia, sua respiração constante me ancorando na serenidade de um novo começo. Por um longo momento, fiquei imóvel, permitindo que o peso de tudo se acomodasse sobre mim. O caos da noite anterior, a dor, a humilhação pública, tudo isso poderia ter nos destruído. Mas, em vez disso, revelou algo mais forte do que eu jamais poderia imaginar. Mais tarde, enquanto tomávamos café na varanda dos fundos, Noah colocou um cobertor sobre meus ombros e me puxou para mais perto. O mundo além dos campos começava a despertar. Os pássaros cantavam. A grama brilhava com o orvalho da manhã. Tudo parecia cru, mas limpo, como se uma tempestade tivesse passado e deixado o ar mais nítido, mais verdadeiro. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso, disse Noah, baixinho. Você não merecia nada daquilo. Inclinei-me em sua direção e respondi. Eu não sinto, não mais. Para minha surpresa, percebi o quanto falava sério. Se Martin tivesse se mantido em silêncio, talvez passássemos anos vivendo sob uma nuvem de desaprovação silenciosa, sempre nos perguntando o que era dito pelas costas, sempre protegendo nossa felicidade como se fosse frágil.
Em vez disso, o pior veio à tona. A feiura foi exposta, nomeada e rejeitada não apenas por nós, mas por todos que realmente importavam. Noah beijou minha testa, e ficamos ali sentados, naquela manhã dourada, sabendo que havíamos conquistado essa paz. Nas semanas que se seguiram, algo notável aconteceu. Amigos que antes mantinham distância começaram a se aproximar. Chegaram convites para jantares de família, festas de aniversário, noites de jogos. As pessoas que tinham visto a verdade com seus próprios olhos não nos tratavam mais como estranhos. Até o tio David, que antes mantinha a cabeça baixa para evitar conflitos, estendeu a mão. Ele convidou Noah para um churrasco em família numa tarde ensolarada e se desculpou por ter permanecido em silêncio por tanto tempo. Prometeu que, dali em diante, as coisas seriam diferentes e realmente foram. A ausência de Martin abriu espaço para algo muito melhor: honestidade, apoio, conexão verdadeira. A família parou de pisar em ovos. Histórias sobre Lily, antes contadas em sussurros, começaram a ser compartilhadas livremente. As pessoas se lembravam de seu riso contagiante, da sua gentileza, do seu amor feroz. Enquanto tudo isso florescia, Eli crescia. Ele fazia perguntas sobre verdade e coragem, e nós respondíamos da melhor maneira possível, sempre honestos, sempre mostrando que a verdade não é sobre punição, é sobre cura. Numa noite, enquanto eu o colocava para dormir, Eli me olhou com os olhos grandes e sérios e disse: "Fiquei com medo quando falei aquilo, achei que você pudesse ficar bravo." Afastei o cabelo da testa dele e sorri. "Eu nunca ficaria bravo com você por dizer a verdade", respondi. "Você foi mais corajoso naquela noite do que muitos adultos seriam." Ele sorriu, pequeno e orgulhoso, e logo adormeceu. Observando-o ali, tão tranquilo, percebi, era essa a vida que eu sempre quis. Não perfeita, não sem dor, mas real. Construída sobre bases sólidas o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Meses depois, quando Noah adotou Eli oficialmente, o juiz perguntou se Eli gostaria de dizer algo antes da assinatura dos papéis. Eli, de camisa social e sapatos lustrados, ficou entre nós, assentiu e disse com a maior solenidade: "Eu só quero dizer que o Noah sempre foi meu pai de verdade, mesmo antes de hoje." O juiz sorriu e não havia um único olho seco na sala. Quando saímos do tribunal, de mãos dadas, o sol rompeu as nuvens e nos banhou com sua luz. Parecia um sinal. Ou talvez fosse apenas a verdade que já sabíamos: família não se constrói só com sangue. Família é feita de escolha, de amor que permanece firme quando mais importa, da coragem de dizer a verdade mesmo que a voz trema. Naquele dia na recepção, quando Martin tentou nos separar, ele acabou nos dando algo sem querer. Nos forçou a revelar quem realmente éramos um para o outro e para todos ao nosso redor. Não fomos destruídos pelas palavras dele. Fomos forjados por elas. E é por isso que hoje caminhamos para um futuro que não é apenas nosso, mas mais forte, mais corajoso e mais bonito do que jamais sonhamos. Obrigado por ouvir minha história. Se ela tocou seu coração, se você acredita que a verdade e o amor sempre vencem no final, deixe seu like neste vídeo, isso ajuda mais do que você imagina. Se puder, compartilhe sua história, seu apoio ou algumas palavras gentis nos comentários. Eu leio cada uma delas. Se você conhece alguém que precisa de um lembrete de que a coragem pode vir dos lugares mais inesperados, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você nunca sabe quem pode precisar disso hoje. E se você quiser ouvir mais histórias reais sobre amor, família e as batalhas que enfrentamos para protegê-los, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Este é apenas o começo, e eu ficaria honrado em ter você comigo em cada passo dessa jornada. Obrigado por estar aqui. Obrigado por acreditar em segundas chances. Nos vemos na próxima.